Imagine abrir os olhos, lentamente, e perceber que você ainda está ali. A mesma selva, o mesmo silêncio pesado, o mesmo ar úmido que parece entrar nos seus pulmões com dificuldade, como se até respirar exigisse esforço. Não existe calendário, não existe relógio, não existe ontem ou amanhã. Existe apenas o agora. E a sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento. O som dos insetos nunca para. Ele preenche tudo. É como se a própria natureza estivesse viva, observando, esperando. Cada galho que se move, cada folha que cai, cada sombra que muda de lugar faz seu corpo reagir instantaneamente. Seus músculos se contraem, sua respiração trava por um segundo, sua mão aperta a arma com mais força, porque na sua mente, a guerra ainda está acontecendo, e não é uma dúvida, não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta. Agora para e pensa nisso com calma. E se tudo isso, toda essa tensão, todo esse medo, toda essa luta diária pela sobrevivência já não fizesse mais sentido há décadas? E se a guerra que você acredita estar vivendo tivesse terminado há quase 30 anos sem que você jamais soubesse? Essa não é uma hipótese, não é ficção, não é um roteiro de cinema criado para chocar ou emocionar. Essa é uma história real, a história de um homem que foi enviado para a guerra e nunca recebeu a ordem para sair dela. Em 1944, o mundo estava mergulhado em um dos períodos mais sombrios da história. A Segunda Guerra Mundial avançava com uma intensidade brutal, destruindo cidades inteiras, separando famílias, mudando o destino de milhões de pessoas. Nesse cenário de caos, um jovem oficial japonês recebeu uma missão que parecia apenas mais uma entre tantas outras. Mas não era. O nome dele era Hiro Onoda, e ele foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas. Um lugar pequeno no mapa, mas enorme em isolamento. Uma ilha coberta por uma selva densa, fechada, quase impenetrável, onde desaparecer não era difícil, era inevitável. Onoda não foi enviado para vencer rapidamente. Ele não foi enviado para retornar como herói em poucos meses. Ele foi preparado para algo muito mais silencioso, muito mais prolongado e muito mais solitário. Ele foi enviado para resistir. Treinado em inteligência militar, sabotagem e guerra de guerrilha, ele recebeu ordens claras, diretas e absolutamente inegociáveis. Permanecer na ilha, impedir o avanço inimigo, sobreviver a qualquer custo e, acima de tudo, nunca se render. Não importava o que acontecesse, não importava o que ele visse, não importava o que ele ouvisse. Render-se não era uma opção. E então veio uma frase, simples, quase casual, mas que se tornaria a base de toda a realidade dele pelos próximos 30 anos. Não importa quanto tempo leve, nós voltaremos para você. Essa frase não era apenas uma promessa, ela se tornou uma verdade absoluta, uma âncora mental, um ponto fixo em um mundo que, em breve, deixaria de fazer sentido. Meses depois, em 1945, o mundo mudou completamente. O Japão se rendeu, a guerra chegou ao fim. Para milhões de pessoas, aquilo significou alívio, reconstrução, uma chance de recomeçar. Cidades devastadas começaram a se levantar novamente, famílias separadas tentaram se reencontrar e o planeta lentamente começou a seguir em frente. Mas em Lubang, naquela selva silenciosa, abafada e esquecida, nada disso aconteceu. Onoda ainda estava lá, escondido, armado, atento, esperando, e quando começaram a surgir sinais de que a guerra havia acabado, panfletos lançados do céu, cartas escritas por familiares, mensagens oficiais, ele fez exatamente aquilo para o qual havia sido treinado. Ele não acreditou. Para ele, aquilo não era uma notícia, era uma estratégia, uma armadilha, uma tentativa do inimigo de enganá-lo, de fazê-lo sair do esconderijo, de quebrar sua missão, e dentro da lógica dele, isso fazia sentido, porque ele havia sido preparado para desconfiar, para questionar, para resistir, mesmo quando tudo ao seu redor dissesse o contrário. E assim, ele ignorou tudo e continuou. No início, ele não estava sozinho. Havia outros 3 soldados com ele. 4 homens vivendo à margem da realidade, escondidos dentro da selva, sobrevivendo dia após dia, sempre atentos, sempre tensos, sempre acreditando que estavam cercados. Eles aprenderam a viver como sombras. Durante o dia, permaneciam escondidos, quase invisíveis entre a vegetação densa. À noite, se moviam com cautela, observando, coletando o que podiam, roubando comida quando necessário. Alimentavam-se de frutas, cocos, pequenos animais, qualquer coisa que pudesse mantê-los vivos por mais um dia. Mas o tempo sempre cobra. A pressão psicológica, o isolamento, o medo constante, tudo isso começou a desgastar o grupo. Um deles, incapaz de continuar, decidiu se render. Os outros 2 morreram ao longo dos anos em confrontos que, para eles, ainda faziam parte de uma guerra que nunca terminou.
E pouco a pouco, o grupo desapareceu. Até restar apenas um homem, Onoda, sozinho. Agora imagine isso de verdade, sem ninguém para conversar, sem ninguém para confirmar se você está certo, sem ninguém para questionar suas decisões, sem nenhuma referência externa de realidade, apenas você e aquilo em que você acredita. E na mente dele, não havia dúvida. A guerra ainda estava acontecendo. Os anos passaram, depois décadas, e Onoda continuava lá, sobrevivendo, se escondendo, observando, vivendo como um fantasma em um mundo que já não era mais o mesmo. Ele caçava para sobreviver, roubava comida quando necessário, mantinha sua arma sempre pronta, cada movimento era calculado, cada decisão era tomada com base em uma única coisa, a missão, porque para ele aquilo ainda era guerra. E isso levanta uma questão profunda, quase desconfortável. Se alguém acredita em algo com força suficiente, aquilo deixa de ser uma ilusão ou se torna a realidade dessa pessoa. Enquanto isso, o mundo seguia em frente. O homem chegou à Lua, tecnologias surgiram, países se reconstruíram, gerações nasceram sem sequer lembrar da guerra. Mas Onoda continuava vivendo em 1945, como se o tempo tivesse congelado, como se nada tivesse mudado, como se a guerra ainda estivesse acontecendo. Todos os dias. Durante anos, o Japão tentou encontrá-lo. Cartas foram enviadas, fotos da família foram deixadas na selva, mensagens foram espalhadas na esperança de que ele acreditasse, mas nada funcionava. Porque aceitar aquelas mensagens significaria algo muito maior do que simplesmente voltar para casa. Significaria aceitar que tudo aquilo, toda aquela luta, todo aquele sofrimento, não fazia mais sentido. E talvez isso fosse ainda mais difícil do que continuar lutando. Em 1959, ele foi declarado morto, oficialmente. Para o mundo, ele não existia mais. Mas ele ainda estava lá, respirando, esperando, resistindo, até que em 1974, quase 30 anos depois, algo improvável aconteceu. Um jovem japonês decidiu procurar por ele, e contra todas as probabilidades, ele encontrou. No meio da selva, dois mundos se encontraram, o presente e o passado, a realidade e a crença. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Mesmo diante de alguém do seu próprio país, mesmo depois de tudo, Onoda não voltou, porque para ele nada havia mudado, a missão ainda existia, a guerra ainda existia, e ele ainda precisava continuar. Ele disse apenas uma frase, simples, direta, mas carregada de significado. Eu só me rendo se meu comandante ordenar. E então, pela última vez, o impossível aconteceu. Seu antigo comandante foi encontrado, levado até a ilha, e diante dele deu a ordem final que ele esperou por quase 30 anos. A missão havia terminado, e só então, depois de 3 décadas, Onoda abaixou sua arma. Mas a parte mais impactante dessa história não é o tempo que ele passou na selva. É o motivo pelo qual ele permaneceu lá. Ele não estava perdido. Ele não estava confuso. Ele não estava sem escolha. Ele estava obedecendo, acreditando, seguindo uma ordem até o fim. E isso deixa uma pergunta que vai muito além dessa história. Quantas vezes na vida nós fazemos exatamente a mesma coisa? Quantas guerras continuamos lutando, mesmo depois de elas já terem acabado? Quantas crenças carregamos sem perceber que o mundo ao nosso redor já mudou? Porque no fim, a guerra mais difícil de terminar não é aquela que acontece no mundo, é aquela que continua dentro da nossa mente.